Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê, faço parte aqui do time de embaixadores da Linhas Corrente e hoje eu vou ensinar para você aqui nessa aula os primeiros passos, vou te ajudar aqui a dar os seus primeiros passos na técnica do crochê. Nessa aula aqui eu vou ensinar para vocês como segurar o fio, como segurar a agulha e também como fazer a laçada inicial. Esses são os passos básicos, são os passos iniciais para você começar na técnica do crochê, o ponto de partida, que vai começar, né, que deve acontecer antes de você começar a aprender os primeiros pontos necessariamente, tá? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. E essa base aqui, ela é literalmente fundamental, tá? Então, que você não pule essa aula, assiste, faz aqui, segue aqui esses passos junto comigo, porque isso vai ser muito importante para você conseguir aprender os primeiros pontos e seguir na sua jornada aí na técnica do crochê sem ter nenhuma dúvida, sem ficar com nada aí atrapalhando aí o seu aprendizado, o seu desenvolvimento nessa técnica. Então, para começar, a gente vai precisar aqui do fio. Eu vou usar o fio Amigo Love, da Cisne, da Linhas Corrente, que tem um tex aqui de 600. Você pode usar a cor que você preferir. Essa cor que eu tô usando aqui é a 000. Mas você pode usar a cor que você preferir também. E lembrando que eu falei sobre os materiais indicados para você começar na aula anterior aqui dessa série. Então, se você não viu essa aula, vale muito a pena você voltar para assistir e acompanhar o kit básico para iniciantes, tá? Lá você vai encontrar, inclusive, um outro fio que você pode usar também, que é o Cisne Natural, o de 6 cabos, tá? Esse aqui é na espessura certinha, que você pode usar também para você começar. A gente vai precisar também da agulha de crochê, que eu também falei na aula passada para vocês. Nessa aula aqui eu vou usar a 3 milímetros, mas na aula anterior eu dei vários detalhes também sobre a escolha da agulha, então vale muito a pena você voltar lá para assistir, caso você ainda não tenha assistido essa aula anterior. Eu vou deixar então aqui um fio soltinho aqui do novelo pra gente conseguir trabalhar sem ficar repuxando o nosso trabalho. Isso também é uma dica bem bacana para você que está iniciando no crochê. E vamos então agora para o primeiro passo, que é como segurar o fio. No crochê, para que você consiga fazer os seus primeiros pontos e depois comece a fazer suas primeiras peças sem ter nenhum problema aí na hora da confecção, é importante que você segure o fio da forma certa. A primeira coisa é que essa pontinha aqui, que vem do novelo, ela sempre vai ficar aqui, entre o polegar e o indicador. Então, sempre a gente vai segurar dessa forma. E esse restante aqui do fio, o ideal é que ele não fique aqui jogado dessa forma por cima da mão. Existem várias formas de segurar esse fio, só que a que eu mais indico para as minhas alunas é essa daqui. A gente vai pegar aqui o fio pela pontinha, vai passar o fio por baixo do mindinho, por cima do anelar, por baixo do médio e por cima do indicador. Essa aqui é a forma que vai ajudar você a ter o melhor desempenho na hora de crochetar, de fazer aí as suas peças. Primeiro aprender os pontos, depois começar a fazer suas primeiras peças. E além de segurar o fio, a gente também precisa aprender como segurar a agulha. A agulha ela pode ser segurada também de formas diferentes. Uma forma que a gente pode segurar é em formato assim de faca, então segurando aqui dessa forma, e a gente vai tecer aqui, vai trabalhar aqui com o fio dessa maneira, segurando a agulha dessa forma. É importante não deixar aqui a mão muito pertinho aqui do gancho e nem também muito aqui para a ponta oposta aqui da agulha. Fica aqui nessa região aqui central aqui da agulha, que vai ajudar a tecer a sua peça
tendo aqui o espaço suficiente para trabalhar com o fio e tendo também aqui um controle bom da agulha. Aqui segurando aqui mais pro final, a gente não consegue ter tanto controle aqui da agulha como segurando nessa parte aqui, que é o mais ideal, tá? Então, segurando assim, em forma de faca, você vai segurar aqui e segurando em forma de lápis também, a gente vai ficar nessa região. Para segurar em forma de lápis, a gente vai segurar dessa forma aqui. Essa aqui, inclusive, é a forma que eu mais gosto, tá? E que eu mais recomendo também para as minhas alunas. Eu acho que dá um controle ainda maior para tecer, para crochetar. E também ajuda, inclusive, aqui a deixar a mão também mais confortável. Ah, Ju, mas eu vejo outras pessoas enrolando o fio aqui no dedo. Olha, como eu disse, tá? Existem várias formas de crochetar, só que essa forma aqui de segurar o fio e essa forma aqui de segurar a agulha é a que eu mais recomendo. Ah, Ju, mas eu não me adaptei segurando o fio dessa forma. Posso segurar de outro jeito? Pode sim, tá? Como eu disse, existem várias outras formas de segurar o fio. Você pode aí encontrar a forma, a maneira que você se adapte melhor, que fique mais fácil aí pra você. Uma das formas, inclusive, que a gente pode segurar também é passando aqui por cima do mindinho, por baixo do anelar, por baixo do médio e por cima do indicador. Essa forma aqui também pode ser usada. A que eu gosto mais é essa aqui, tá? Mas você pode aí fazer de outras maneiras também, encontrar a maneira que fique melhor pra você. E agora que você já entendeu como segurar o fio, como segurar a agulha, a gente vai fazer agora então a laçada inicial. A laçada inicial é uma parte aqui muito tranquila, tá? Mas você precisa prestar atenção aí pra não ter nenhuma dificuldade, tá? O ponto aqui da laçada inicial é que ela se desfaz. É um nozinho que a gente chama também de nó corrediço, porque ela se desfaz quando a gente puxa as duas pontinhas aqui do fio. Então, é importante que você faça certinho para que o seu nó ele possa ser desfeito. O bacana do crochê, uma das características bacanas do crochê é justamente isso, que a gente, quando erra, a gente pode desfazer e fazer de novo. Então, se você fizer a laçada inicial e não conseguir desfazer, ficar ali um nó que você não consegue desfazer puxando as duas partes aqui do fio, é porque você não fez a laçada inicial certinho, tá? Eu vou ensinar pra você, então, agora, passo a passo, bem devagarzinho aqui pra você aprender como fazer. A gente vai segurar aqui o fio. Você pode até soltar a agulha, se você precisar nesse primeiro momento, para se concentrar bem aqui. E a gente vai colocar o dedo indicador embaixo do fio, vai fazer esse movimento aqui, formando esse E. Então, vou fazer de novo aqui, ó, vira dessa forma. E aí, segura aqui nesse encontro para não desfazer essa laçada. E a gente vai entrar aqui com a agulha, puxa o fio que vem do novelo, aqui por dentro, solta esse encontro, segura as duas perninhas do fio e leva a agulha para cima. Essa aqui é a laçada inicial. E aí, a gente consegue deixar essa laçada aqui no tamanho que a gente quiser. Pode deixar ela assim grande, quando você estiver aprendendo, mas quando a gente for fazer o próximo ponto, a gente vai sempre ajustar, e a gente ajusta puxando esse fio aqui, que tá ainda lá no novelo. A gente puxa aqui pra ajustar, vai deixar ela no tamanho da agulha pra gente começar a fazer aí os próximos pontos. Mas esse é assunto para a próxima aula, tá? Aqui a gente vai treinar a laçada inicial. Você pode fazer quantas vezes você quiser para você assimilar, memorizar certinho o movimento e não ter dúvida para iniciar os seus trabalhos, para iniciar
as nossas carreiras, que a gente vai aprender, e você vai aprender comigo aí nas próximas aulas como fazer, tá? Na próxima aula a gente vai aprender como fazer a correntinha, que também é muito fácil. Você vai gostar bastante de aprender, ela é bem tranquila. Eu vou te dar várias dicas importantes também para te ajudar nesse aprendizado, saindo aí do zero. Talvez você nunca pegou num fio, nunca pegou numa agulha e tá aprendendo tudo aqui do zero comigo. Então, fica comigo, acompanha aí essa série, porque você vai ver aí todas as dicas, todos os passos aí que são fundamentais, que vão te ajudar bastante nesse aprendizado, nesse início da sua jornada com o crochê. Para conferir se você fez certinho, puxa as duas pontinhas aqui do fio para ver se a laçada inicial vai se desfazer certinho. Se ela não se desfazer, se o nozinho, se continuar aqui com algum nozinho, é porque você está fazendo errado, tá? Então, presta bastante atenção, porque é simples, mas precisa ser feito da forma certa para funcionar. Do jeito certo. Para aumentar o tamanho dessa laçada, a gente puxa aqui. E aí você pode puxar um lado, se não vier, você puxa do outro. E para diminuir o tamanho da laçada, a gente vai puxar o fio aqui que tá conectado lá no novelo, que tá vindo do novelo. A gente vai deixar sempre essa laçada aqui no tamanho da nossa agulha. Nem muito apertado e nem solto demais. Vai ficar ali ajustado desse jeito aqui. E a gente vai usar essa laçada inicial aqui para fazer os próximos pontos, para aprender os próximos pontos que eu vou ensinar para vocês nas próximas aulas aqui dessa série. Então, já treina a laçada inicial, faz aí quantas vezes você achar necessário para assimilar, memorizar os movimentos, tudo certinho, para que você nas próximas aulas consiga seguir aqui comigo, acompanhando os próximos conhecimentos, os próximos conteúdos que a gente vai trazer aí para você avançar nessa sua jornada de aprendizado do crochê. Eu espero então que você tenha gostado dessa aula, que você tenha gostado de aprender como segurar o fio, como segurar a agulha e também como fazer a laçada inicial. Se você gostou, lembra de deixar o seu gostei, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e lembra de seguir também a Linhas Corrente nas redes sociais e também aqui no canal, ativa o sininho para você sempre ser avisado das aulas, dos vídeos novos que vem pela frente. Confira também o site da Linhas Corrente, linhascorrente.com.br, para você conferir todo o catálogo de produtos, de fios maravilhosos que eles têm. E se você gostou dessa aula, deixa também aqui nos comentários dizendo o que você achou. Se você gostou de uma parte específica, comenta aí para eu saber que você gostou. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também. E lembra também de marcar a gente nas redes sociais. Você que estiver aprendendo aí comigo, usa a hashtag Linhas Corrente, marca também o nosso perfil, Linhas Corrente e também JNY Crochê, para a gente poder ver aqui o seu progresso. Vou ficar muito feliz. Eu sou a professora Ju da JNY Crochê e agradeço muito a você que ficou até aqui. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Até lá!